A Casa da Gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a Casa da Gente, de portas abertas para você. Sejam bem-vindos a mais uma edição do CâmaraCast, o podcast oficial da Câmara Municipal de Macaé. Eu sou o Bruno Horta e você aproveita para curtir as redes sociais da TV Câmara, sempre no @Câmara de Macaé, no Twitter, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. No YouTube, você aproveita também para assistir as gravações das sessões da Câmara de Macaé e também as transmissões ao vivo das sessões da Câmara de Macaé, sempre às terças e quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, porque é muito importante acompanhar o que os políticos fazem, acompanhar as propostas para a nossa cidade e saber tudo o que acontece em nosso benefício. E um grande benefício que Macaé tem, praticamente pioneiro, é o Polo de Atendimento ao Paciente Oncológico, coordenado pelo meu amigo Anderson Rangel. Beleza, Anderson? Tudo bom? Tudo bem, Bruno. Como é que você tá? Agora tá melhor, né, cara? Pô, muito legal te ver. A gente se fala tanto, mas pouco para conversar de uma forma mais profunda e acho que hoje é uma grande oportunidade. Verdade. Quero agradecer a oportunidade de estar trazendo aqui os números do Polo. Agradecer a você, Bruno, pela oportunidade de estar nos ouvindo e trazer aqui alguns números que Macaé está representando aí o nosso estado. Ah, legal. Você trouxe o Egon também, não é isso? Bem, Bruno, boa tarde. Boa tarde, amigo. Estar aqui com você. Se apresenta pra gente, porque eu também te conheci hoje. Então é legal. Meu nome é Igor Leocádio, atualmente sou servidor há 19 anos, estou atualmente na gerência do Polo de Oncologia e também atuo na regulação do estado. Dentro do Polo, a gente faz esse intermédio entre o município e o estado para a liberação dos tratamentos. Muito interessante, até por questão de regulação, pouca gente sabe o que é. E como a gente não tem pergunta combinada aqui, já começa explicando para a gente. Quando a gente vê na televisão, as pessoas falam, está esperando regulação, está na fila aguardando ser regulado. O que significa isso? Hoje o estado ele tem um sistema estadual de regulação. Antigamente ele era essa comunicação entre Estado e município, que é a divisão de custos, né, do tratamento do paciente, porque tem essa parceria, inclusive, com a federação, mas o Estado que faz esse gerenciamento. Era feito de forma arcaica até que em 2018, 2019 foi implantado o SER, que é o Sistema Estadual de Regulação. E através do Sistema Estadual de Regulação é inserido os dados do paciente, os dados pessoais, cartão do SUS, é conferido toda a documentação do paciente e os dados pertinentes à doença do paciente em si, seja ele oncológico ou não. Quando se precisa de liberação de exame, tem exames que não são feitos em Macaé, são feitos somente com o estado que fornece. Então a gente insere toda essa documentação do paciente e tem uma equipe dentro da Secretaria Estadual de Regulação que ela analisa o prontuário do paciente e faz o direcionamento. Aí tu imagina isso no estado inteiro. E isso vale para todas as especialidades? Todas as especialidades. A maioria delas. Tem algumas que o município... tem outro sistema chamado CISREG, onde são exames comuns como tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, são feitos através desse sistema, que é um custo direto do município. Só que o paciente oncológico, por lei federal... quem faz a gerência de todo o tratamento é o Estado, em parceria com o município. O custo maior acaba sendo no município, porque os exames de estadiamento e monitoramento da doença são esses exames comuns, que eu acabei de citar alguns exemplos agora. Então o custo fica maior para o município, mas esse gerenciamento do paciente oncológico é feito pelo Estado mesmo. Entendo, mas isso tem um reflexo aqui, né, no nosso município, Anderson, até porque é uma política muito nova. E o Polo de Atendimento ao Paciente Oncológico em Macaé tem quanto tempo de funcionamento? O Polo hoje ele tem mais de 10 anos de funcionamento, né? Na verdade, aproximadamente uns 15 anos de funcionamento. Aí ele tem uma história, né, que ela foi temporariamente parada
e o Elbert trouxe de volta, né, trazendo um local próprio, especialidades próprias, né, pertinente à doença. E aí eu queria te dizer o seguinte, o Bruno, a gente está hoje numa vertente, tá, que a gente está com... A gente passou de 19 para 33 funcionários. A gente está indo para uma casa, estamos saindo de uma casa de 6 consultórios para 18 consultórios através de tudo aquilo que o prefeito pediu, né? Que o prefeito ele sempre diz que ele não foi 4 vezes mais votado para trabalhar menos, foi trabalhar 4 vezes mais. Então, assim, a gente leva isso, a gente agradece muito ao prefeito Elbert, ao secretário Lucas, à Câmara de Vereadores. É muito importante agradecer, né, a importância dela, que ela passa, né, na aprovação das leis, na ajuda ao polo oncológico. Então, para entender um pouquinho essa linha do tempo, já funcionava um atendimento de oncologia em Macaé, mas de uma forma ainda embrionária. Exatamente. E a partir de que momento passa a ser um polo específico separado de atendimento? Então, no governo anterior ao governo Elbert, a gente teve a pandemia e aí o polo foi para o Alba. Então, ficou todas as especialidades num local só. E isso atrapalhou o paciente oncológico, né? Então, toda a equipe do primeiro governo de Elbert, da qual eu não participei, né? Ela se juntou, houve uma conversa com o secretário de saúde e aí resolveram abrir um polo especialmente para o câncer. Como é que funciona isso? A gente costuma até, às vezes, ter um debate. O paciente com câncer, quando ele recebe a notícia que tá com câncer, né? Ele fica como? Assustado. Vou morrer. Aí a gente trouxe a equipe toda para perto, a gente conversou, trouxe as especialidades e com tudo isso, a agilidade, ela aumentou 5 vezes mais. Você tem noção, hoje, Bruno, o paciente chega no polo oncológico com suspeito de câncer, ele já é atendido pelo nosso assistente social, na qual insere todas as informações, como diz o Egon, ela vai para a nossa equipe de recepção, o paciente sai com uma carteirinha, já sai marcado um médico oncológico, caso precise, ou caso não precise, a própria assistente social já tramita todo o processo na prefeitura. Hoje funciona aonde o polo oncológico? Na rua Antero Perligeiro, número 47, tendo como referência a antiga Casa da Vacina e aonde vai ser a nova sede do polo. A nova sede do polo vai ser a antiga Casa da Vacina. Em frente. Vai passar para o outro lado da rua. Só vamos mudar de rua. Mas é uma estrutura maior. Muito maior. Eu lembro que ali era um atendimento de odontologia também, não era isso? Isso também. E é bem grande. Gigante. A gente vocês já começaram a medir exatamente o aumento de pessoas quando o polo, ainda que nessa atual casa, passou a receber nos últimos 2 anos, por exemplo? Essa é a chave da questão, né? O prefeito ele gosta muito de trabalhar com expectativa do que possa vir a acontecer. Então, assim que a gente entrou, né, junto toda a equipe, eu, o Egon, a doutora Luciana, uma grande amiga, uma grande parceira, a gente sentou e estava vendo que os nossos funcionários estavam estafados de tanto trabalho e a gente não estava conseguindo adequar o que estava chegando. A gente passou a fazer uma vitrine do polo, as pessoas com prevenção, que é uma coisa que eu luto muito, Bruno, é a prevenção, né? Você está vendo, hoje a gente está até com um crachazinho de prevenção do Novembro Azul. A gente não consegue ler, mas do Novembro Azul. Câmara... Eu trabalho muito isso, prevenção, porque através da prevenção você pode evitar muita coisa. E aí a gente foi para a rua, a gente começou a fazer o trabalho, né? Um trabalho importante, conversa com o secretário de saúde, que abriu as portas, a nossa secretária Simone Salles, que também abriu as portas para a gente e deixou a gente trabalhar de uma forma autônoma. Eu costumo muito dizer o seguinte, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, sou servidor público concursado, faço parte do quadro funcionário já há 16 anos, e cheguei num local onde as pessoas falavam para mim, Bruno, você precisa trabalhar. Quanto menos eu te ligar, é sinal que você está trabalhando bem. Então não se preocupe quando eu te ligo. Se preocupe se eu te ligar, porque aí eu preciso resolver alguma coisa. Então de lá para cá, a nossa equipe nunca foi interrompida por qualquer outra coisa acima. E a gente está aqui hoje numa batalha de... Hoje, né, passar para você, Bruno, o número saiu agora, a Luciana passou para a gente. Nós estamos hoje com 5.502 pacientes sendo assistidos, acompanhado, assistido, ou já teve alta e a gente continua assistindo o paciente com alguns exames. Diretamente. São mais de 5 mil pessoas com acompanhamento. Esses são diretamente. 5.502. São os números diretos, de atendimento direto. Caramba. São pacientes que estão em tratamento, que chega a ser quase 3 mil pacientes que estão em tratamentos ativos, e tem os pacientes flutuantes, que precisam fazer os seus exames de monitoramento e também participam das terapias e das outras funcionalidades que o polo dispõe.
E então, bem expressivo. É um polo de portas abertas, a pessoa sem marcar consulta, chega lá e ela é atendida? Não, tem um critério da rede. Como que funciona o critério da rede? Para poder ficar bem claro. O paciente, uma vez que ele faz algum tipo de exame específico e é identificado alguma suspeita de neoplasia por parte do médico da rede, ele encaminha, através do documento oficial, ele faz o encaminhamento do paciente para o polo. Se esse exame, através do setor do serviço social e da regulação, tem um indicativo real dessa neoplasia, a gente já insere direto ele no estado. Quando há necessidade de biópsia, a maioria dos pacientes também vem com biópsia da rede, já vem com biópsia pronta, e graças a Deus a rede está funcionando bem nessa questão de identificar a neoplasia por um exame de imagem ou até por um exame de sangue, já correlacionar dentro, antes de encaminhar o paciente, dentro desse prontuário do paciente, já tem a solicitação de biópsia, o paciente já faz a biópsia pela rede, então ele já chega pronto para uma regulação do estado, e outros precisam realmente de uma consulta com um especialista. A gente tem 2 especialistas lá, que é o Dr. Gabriel Mussi e o Dr. Sávio Mussi, são os nossos 2 oncologistas lá. Então, através desse estudo, desse prontuário que vem já pronto da rede, a gente pega e faz o direcionamento, exame de estadiamento, bem como a consulta com o oncologista, para poder tentar fechar o diagnóstico do paciente o mais rápido possível e inserir ele na rede para que ele possa iniciar o tratamento. A gente percebe pela explicação que é muito amplo. Exatamente. E você trouxe uma série de informações para a gente, né, Anderson? Oi. Então, eu queria conhecer mais esse trabalho de perto, porque é tão difícil falar de câncer hoje em dia, porque chamam de doença silenciosa, mas você também falou em prevenção. Isso aí. Então, eu queria entender como é que se pode prevenir e quais os resultados que você já tem dessas prevenções? Isso é muito importante. A gente enquanto grupo, né, eu costumo dizer que a gente está coordenando, mas nós estamos coordenando com equipe. Isso é muito importante frisar. A equipe, ela é mola fundamental para acontecer o resultado que eu vou passar para você. Hoje nós temos uma equipe itinerante, que nós começamos a trabalhar em outubro. Nós estamos dando palestras em hotéis e empresas privadas para fazer a prevenção. Que bacana. A gente tem uma profissional qualificadíssima, que é a Fabrini, uma fisioterapeuta com curso no INCA. A gente tem profissionais que se entraram no polo. Na verdade, o polo tem muita história, Bruno. Nós temos histórias cada vez mais lindas. Tem servidores públicos que tiveram câncer, foi tratado no polo e pediram para trabalhar no polo. Caramba, que... É uma forma de... É uma retribuição. E a Luciana é um exemplo disso, e outros funcionários também. Então, assim, quando a gente fala de prevenção, Bruno, é uma coisa que eu bato muito, sempre falei, quando a gente faz os exames, né, que a rede proporciona isso, que o Igor passou agora e explicou, a gente tem uma forma de até 99% de chance de cura. O câncer não é um bicho-papão. Né? Ele passa a se tornar um bicho-papão quando tem algumas pessoas que não querem saber do tratamento, da prevenção. E essa prevenção é fundamental. É fundamental para a nossa economia, é fundamental para o paciente, é fundamental para o parente do paciente, e é uma das nossas lutas, é a prevenção. Agora nós estamos entrando com o Novembro Azul também, com muita informação. A gente está botando todo dia no status, no stories do Polo, do Instagram, que a prevenção ela vem em primeiro lugar. Né? Hoje a gente tem exames proporcionado, como o Egon disse, mas o município ele entra praticamente com 80% desses exames. O município, como eu disse, né, o prefeito, quando ele abre as portas para a gente trabalhar e deixa a gente trabalhar, ele fala o seguinte: eu só preciso que você trate dessas pessoas. E a gente tem a oportunidade de tratar, de prevenir, de ajudar e conversar. Como você disse, de portas abertas, a gente chegou no Polo. O Polo hoje ele funciona, os funcionários chegam às 6 horas da manhã, a gente faz uma reunião, a gente participa com todos os funcionários, com a gerência, com a administração, com a recepção, e a gente está com o Polo aberto às 7 horas da manhã e vamos até às 18 horas. 19. Até às 19 horas. O atendimento aberto à população até às 17 horas, mas a gente tem agendamento com os técnicos que se estendem até às 19 horas. Para que isso, Bruno? Tem muita gente que trabalha até às 17 horas. Antigamente fechava às 17 horas, a gente vai até às 19. Tem gente que quando trabalha às 17 precisa agendar, como disse o Igor, a gente agenda a pessoa pode chegar às 17h30, 17h40, mas está agendada para 18, 18h30. Então a gente abre esse leque até para os próprios funcionários também, ter essa abertura de prazo de atendimento, porque a gente não faz atendimento de 5, 10 minutos. O paciente ele é ouvido, ele passa por uma triagem, né? Como o Egon disse, a gente tem o Dr. Sávio, a gente tem o Dr. Gabriel, a gente tem a doutora Karina, dermatologista, a gente
gente tem clínico geral, né, com a nossa chegada lá, que é a doutora Francina hoje fez um trabalho maravilhoso, pessoa maravilhosa. A gente tem fisioterapeuta, a gente tem psicólogo, a gente tem fono. Então é uma equipe, não é multi, é uma equipe interdisciplinar que trabalha entre elas. A gente tem um grupo no WhatsApp que cada um brigando por si e brigando por melhoria. Eu gosto muito disso, né? A gente dá a oportunidade do funcionário trazer pra gente o que precisa fazer e a gente, enquanto equipe de administração, trabalha para isso. Tem muita coisa boa para te contar que vai acontecer aí. Então vamos nessa, vamos começar. Porque a gente tem números e tem notícias. Você quer começar primeiro pelas notícias ou pelos números? Vamos nas notícias, né? Então, antes de começar as notícias, eu quero também que você fale da novidade, que foi o batismo do nome do polo, que assim, foi na sessão da Câmara Municipal, todo mundo se emocionou, os vereadores falaram, a gente chorou junto, porque é uma história dura, mas assim, ela mexe com a gente e faz a gente ser uma pessoa melhor e buscar olhar o outro de outra forma. Então, puder contar um pouquinho da história e como é que chegou a esse batismo tão bonito? Isso, na verdade, eu transformei o luto em luta, né? É uma coisa que eu trouxe para minha vida. A gente participou de várias campanhas conversando com gestores fora do município, entendendo um pouco o que é o câncer, que eu passei por 3 tipos de câncer na minha família, o Bruno. Meu pai teve câncer e não faleceu de câncer, ele infartou. A minha filha morreu de câncer aos 17 anos, e aí que vem a história do polo, aí que vem a virada de chave, né? Então a gente... Eu com a minha filha não tive tempo de tratar, foi realmente um câncer silencioso. E a minha mãe eu tive tempo de tratar, que foi agora em janeiro, né, desse ano. Porém, o Bruno, quando a gente passa por essas fases, não é que a gente fica com casca grossa, a gente fica com sensibilidade, foi o que você falou, pra gente poder lutar cada vez mais e mostrar que a informação, porque eu passei por isso, eu não tive tempo de tratar minha filha, porque realmente foi fulminante, mas a minha mãe eu tive tempo de tratar. Então eu dei qualidade de vida à minha mãe durante algum tempo enquanto ela teve com câncer. E a história da Ana foi uma luta que a gente sempre, a Ana Beatriz é minha filha, que a gente sempre teve, né, de poder, assim o prefeito ganhou a primeira eleição, eu tive uma conversa com ele, tive um bate-papo muito bom com ele. Não caminhei com ele, mas ele abriu as portas, conversou comigo. Eu falei, prefeito, me dá a oportunidade de poder nomear a máquina de radioterapia, o nome da minha filha, né? Porque foi uma luta muito grande do Estado também, na qual eu participei. Eu costumo dizer o seguinte, o deputado Chico, ele tem uma forma muito grande de trabalhar, de ajudar o próximo, e aí a gente estava lá trabalhando com ele e a gente estava lá conversando com o deputado e ele teve um trabalho junto com o governo municipal. É isso que a gente precisa demonstrar, né? Todos os governos trabalhando junto, Bruno, as coisas evoluem muito rápido, né? E hoje Macaé está próximo de receber a máquina de radioterapia. Aí o prefeito, não, com certeza, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai ajudar. Né? Não foi dessa vez, aí a gente teve a oportunidade de estar coordenando o polo. Aí a gente sentou com toda a gestão e eu conversei com o prefeito, conversei com o secretário de saúde e falei, e aí, gente, vamos colocar o nome da Ana? Aí a Ana Beatriz foi agraciada, agora saiu ontem no jornal, no dia 30 de outubro, a partir do dia 30 de outubro foi oficializado Polo Municipal Oncológico Ana Beatriz da Silva Campos, em homenagem à Ana Beatriz. Eu fico até embargado, que é bonito demais. Eu conheço você há muito tempo. Verdade. Eu sei que você gosta de pessoas. É isso aí. A gente sempre... E às vezes não são as pessoas mais fáceis do mundo, de lidar, mas a gente está junto. Eu até queria perguntar para o Egon um pouco nessa linha. E quando chega uma pessoa lá deprimida... Ou na negação, como é que vocês acolhem? Como é que isso acontece? Quando o primeiro atendimento que o paciente ele recebe é o atendimento de recepção e depois ele é direcionado pelo serviço social. Graças a Deus a gente tem profissionais muito capacitados que conseguem absorver e elucidar as dúvidas do paciente enquanto tratamento, enquanto processo até se iniciar o tratamento, até ele ser direcionado para uma manacom, para uma unidade. E, às vezes, ou na maioria das vezes, os pacientes acabam sendo direcionados para mim também. Eu posso dizer por mim, Anderson presencia lá, a maioria das vezes, eu tenho histórico na família, perdi tios e perdi avó, com câncer. A minha avó eu tive tempo de cuidar, eu cuidei até o fim da vida dela, então e sou grato a Deus por isso me ensinou muito. Mas
a gente tem que ter um pouco de filtro. Eu dou conselho para ter filtro, mas eu mesmo não tenho filtro nenhum, né? A gente não consegue. E você fortalecer alguém dentro de um diálogo, às vezes eu perco 40, 50, eu não perco não, eu ganho, eu costumo falar que eu ganho 40, 50 minutos do meu dia conversando com um paciente que está recém-diagnosticado, que o paciente ele chega desolado e ele sai esperançoso. Então isso para mim me dá um retorno muito grande. Porque às vezes o paciente ele quer ouvir, mas ele não quer ouvir de um cara de jaleco branco, que vai dar só um dinamismo técnico para ele. Ele quer ouvir de um ser humano que tem um mínimo de entendimento possível do que está falando e que traz informações mais simplistas para ele poder entender pelo que ele vai passar. E isso realmente acontece. Eu tenho uma paciente, eu sou apaixonado nela, Auxilei. Ela foi diagnosticada esse ano, ela tem 35 anos, foi diagnosticada com câncer de mama, já iniciou o tratamento, inclusive ela raspou a cabeça, vou deixar um abraço para ela, que eu auxiliei, ficou linda. Muita força para ela. Só que ela entrou no polo numa segunda-feira, porque eu não trouxe a carta que ela mandou para mim, que eu tinha que ter trago. Ela entrou no polo numa terça-feira, eu lembro que foi hoje, 8h15 da manhã. Ela queria falar com o regulador para saber o porquê que estava demorando tanto. A questão da regulação dela, que ela achou que estava demorando, mas porque o paciente ele acaba sendo imediatista, ele acha natural. Que ele vai chegar, vai resolver, é natural, ele quer correr, porque é prevenção, né? É a vida. Eu costumo falar que a luta pelo câncer é uma corrida realmente justa, quando você se antecipa, e é uma corrida pela vida, então você tem que realmente correr, você tem que exigir dos órgãos públicos que acelerem o seu tratamento dentro das possibilidades. E ela chegou lá e ela falou que ela estava 5 dias sem limpar a casa, e ela cuida de um irmão que é especial, e ela é professora da rede particular, e ela desgostou, ela ficou de atestado, não queria trabalhar, não queria nada. E quando a gente teve uma conversa de 1h30, ela vai ver isso, ela vai falar. No outro dia ela estava na academia, malhando, cuidando da saúde, deu faxina na casa, olhou para a filha, olhou para o irmão, voltou para a sala de aula para poder dar aula. E no meu aniversário ela me mandou uma carta. No meu aniversário ela me deu uma carta de agradecimento por ela, pela vida dela, porque ela não queria nem chegar a nível de tratar. Isso é gratificante demais, né? Não tem nada que pague. Não tem nada que pague. Então a gente está ali realmente para poder entender que na cadeira da frente tem um ser humano. É um ser humano que ele está totalmente perdido. Totalmente perdido. Por mais inteligente que a pessoa possa ser, por mais elucidada, por mais que tenha uma formação, quando o diagnóstico vem, parece que tudo sai da cabeça. Então, a nossa equipe hoje, do Polo Municipal de Oncologia hoje, ela é uma equipe não só técnica, ela é uma equipe sensível, que é capaz de absorver, entender e apoiar o paciente desde o início do tratamento até a alta dele. Fundamental, né? Tratar as pessoas como elas são, Sim. Seres humanos, como nós. Porque até que você falou, eu fiquei muito impressionado de pessoas que passaram pelo câncer e fizeram questão de trabalhar lá. Polo oncológico. E pedem as pessoas, deixa eu ir pra lá. E temos bastante lá. Nossa, isso é lindo demais. Mas você disse que tem notícias. Então, Bruno, não são notícias muito boas mesmo. O prefeito sensibilizou, né? Falei até no início, sensibilizou com todos os números que nós passamos, o que pode vir a acontecer, né, nos próximos 10 anos. E ele resolveu, junto com o secretário Lucas, eles resolveram triplicar o tamanho do polo. Fisicamente? Fisicamente e com funcionários. Né? Nós já estamos com a estrutura toda pronta para assumir o novo polo, que deve daqui a 1 ou 2 meses estar sendo inaugurado. A gente está saindo do espaço de 6 consultórios para 18 consultórios. A gente está saindo no espaço onde a gente não tinha um espaço de conversas, de bate-papo. Hoje nós temos 2 salões gigantes para atender essas pessoas, porque esse bate-papo também é muito importante. Né? A gente, uma das outras novidades, Bruno, que a gente conseguiu acabar com as filas de fisioterapia, de psicologia.
A gente tinha filas aí de 3, 4 meses, pessoas esperando atendimento. Hoje a gente não tem mais fila, a gente tem uma triagem muito boa de fisioterapia. A gente hoje, o paciente, como você disse, né, perguntou ao Egon, realmente as portas estão abertas quando chega com o caminhamento médico. A gente não tem distinção de horário. A gente tem uma recepção qualificadíssima. São pessoas qualificadas, às vezes eles me dão aula, né? Como diz o secretário Ari, ele falou isso numa reunião, ele trouxe isso para mim. Às vezes existem pessoas que pegam coordenação e ficam com medo de perder a coordenação para uma pessoa que sabe mais que você. Eu aprendi muito ali naquela fala dele, porque você tem que obter o conhecimento, obter a equipe na mão. Mas não é obter a equipe na mão brigando, cobrando. É obter a equipe na mão com sensibilidade, de ouvir qual é a dor do servidor, porque o servidor de ponta da recepção é o que mais sofre, né? Como disse o Egon, as pessoas chegam ali, eles querem saber, eles não entendem que o sistema C, eles dão um prazo de 72 horas, se eu não me engano, para dar a resposta até 72 horas, mas às vezes dão resposta com 12 horas, com 18 horas, porque a gente tem um gerente que cobra muito, né? A gente cobra muito. E quando o Egon diz sobre a lei, é uma lei do Robson Oliveira, essa lei federal que ele diz, existe uma lei municipal, a lei federal são 60 dias, a municipal é até 30 dias, criada pelo ex-vereador Robson Oliveira. E a gente trabalha muito em cima de lei. E aí, de novo, eu volto para dizer, quando a gente tem oportunidade dos nossos superiores deixar a gente trabalhar, a coisa acontece muito mais fácil. A gente consegue entrar, tanto o Egon, quanto eu, quanto a própria Luciana, a gente entra em locais que as pessoas sentem, peraí, estão chegando pessoas ali, não é que vocês não são importantes, mas com pessoas ali que precisam um pouco mais de atenção. E a gente chega, a gente briga, né? Briga, quando a gente fala briga, é uma briga saudável. A gente fala que tem isso aqui para acontecer, isso aqui. Ontem mesmo a gente estava sentado num caso de uma paciente que ia passar por um médico para marcar a cirurgia. Só que ele estava fazer o risco cirúrgico. Sim. E tinham desmarcado o risco cirúrgico desse paciente. Esse paciente, com maior tranquilidade, foi no polo. Primeiro avisou que tinha desmarcado, esperou 2 dias, falaram que iam ligar para o paciente, não ligaram, veio até a gente. Chamei ela para a sala, chamei o Egon, sentamos, conversamos e fomos a pessoa responsável. Em menos de 3 horas a consulta dela já estava marcada para ela fazer o risco cirúrgico dela. E a importância de falar isso, o Bruno, é o que é? De novo, né? Peço até desculpa por ser insistente. Nada. É você poder ter a tranquilidade de trabalhar. É você poder saber que aquela pessoa que está ali do seu lado é uma pessoa tranquila, fiel e que está à sua disposição. À sua disposição em qual sentido? De ouvir, de falar, de dar sugestões. Porque quando a gente coordena, a gente não está ali para mandar, a gente está ali para ouvir o que as pessoas mais precisam e tentar trazer, junto do poder público, a solução mais rápida. E isso está acontecendo, Bruno. Hoje, quando eu já está convidado para a inauguração do polo, eu até digo, Bruno, o seguinte, a gente tem um polo municipal que eu costumo dizer que é polo DOR, porque todas as salas com ar-condicionado, as pessoas sendo atendidas, a gente fornece uma água, a gente fornece atenção, a gente tem funcionários nossos que sentam na recepção, conversa, ouve, escuta. Hoje mesmo a gente estava com uma paciente que estava querendo ir na ouvidoria, eu falei assim, não, o caminho é esse, vem cá, o que você precisa? Aí sentamos, começamos, explicamos como ela tem que fazer. A moça saiu, 2 horas depois veio e me agradeceu, da mesma forma que agradeceu o Egon. Então assim, são pessoas que precisam de informação, e a informação é tudo. Se você puder dar uma informação com todo carinho, puder atender o próximo, porque o servidor público já diz, a gente está aqui para servir o público, né? Então assim, a gente podendo ajudar o próximo da forma mais rápida, principalmente com câncer, é fundamental para a vida deles e dos familiares. Eu volto também a dizer, tratar as pessoas como seres humanos você recebe isso de volta delas. Exatamente. A gente vai ter no serviço público, também sou servidor público, momentos em que as conversas estão desencontradas. Isso aí. Mas é só continuar conversando que elas vão se encontrar. Exatamente. Vocês falaram em polo. E Macaé é uma cidade polo. E por ser uma cidade polo, uma cidade que cresce cada vez mais economicamente, populacionalmente, sim, isso causa também uma distorção de atendimento, porque a gente acaba recebendo, eu vi o prefeito falar disso, pessoas de outras cidades. Eu tenho uma novidade quanto a isso. Então vamos lá. Bruno, a gente, enquanto gestão, eu sempre digo a gente que não faz nada sozinho, a gente, enquanto gestão, a gente ouviu isso do prefeito várias vezes, como você ouviu, né? A gente tem hoje aí, aproximadamente aí, quase 300 e poucos mil cartões SUS, né? Numa cidade de 200 e poucos mil pessoas. E aí, quando eu ouvi isso do prefeito, me deu um estalo e eu falei assim, poxa, eu preciso diminuir isso. E o que a gente fez enquanto equipe? A gente convidou a cidade de Porciúncula, junto com um grande amigo meu que está lá, que é um amigo meu do grupo político, o nome dele é Euclides. A gente convidou a cidade de Casimiro de Abreu.
e trouxemos esses gestores para dentro do polo. Porque as pessoas, alguns gestores, eu estava falando isso ontem, alguns gestores às vezes quando falam assim, câncer, calma aí, vai me dar custo. É assim que as pessoas pensam. Mas aí, se eles entenderem como a gente mostra isso, o que aconteceu, Bruno? Casimiro hoje tem um polo, através da nossa ajuda, através do Vitor, que quando estava lá quanto regulador, a gente quanto gestor, entrou o Egon, a gente mostrou que com simples 4 funcionários você inicia, foi como o seu Macaé, começamos com 4 funcionários, hoje temos 33, mas a gente tendo uma recepção, um regulador, a gente tendo um fisioterapeuta e uma pessoa para dar atenção da assistente social, você consegue fazer todo o trâmite para aquela pessoa não precisar sair da sua cidade e ou vir para Macaé ou ir para o estado do Rio de Janeiro. Ali ela consegue funcionar. E Casimiro inaugurou há 4 meses atrás, o prefeito Casimiro inaugurou com muita emoção, falou da cidade de Macaé, falou do gestor que veio aqui conhecer o polo municipal, inaugurar o polo. Hoje os pacientes de Casimiro de Abreu estão praticamente sendo atendidos em Casimiro de Abreu. Então assim, a gente desafogou, é um pedido até do prefeito também, porque a gente precisa, né, desafogar essas coisas. Aí o que acontece? Entramos em contato direto com o prefeito de Pociúncula. O prefeito de Pociúncula já está fazendo um estudo de funcionários. Nós vamos visitar a cidade de Pociúncula ainda esse ano. É uma novidade que eu tenho para trazer para você. E ele quer muito abrir um polo lá, porque ele falou, ele mesmo diz, é muita gente saindo da cidade para se tratar, eu preciso dar um conforto para essas pessoas. E aí quando a gente traz números, a gente mostra que isso tudo traz também renda para o município. E quando eu digo renda, Bruno, são vários atípicos, né? Hoje o Hospital São João Batista, ele faz a quimioterapia. Futuramente vai fazer a rádio, né? Então, quando eu falei com você da minha filha, quando eu não tive tempo de tratá-la, mas eu queria conhecer como funciona. Então, muitas das vezes eu me peguei pegando meu carro 4 horas da manhã indo para Campos, seguindo esses ônibus aí, que era da época do antigo prefeito, antes da gestão do Elbas. Esses ônibus que as pessoas pegavam ônibus, acordavam 2 da manhã, pegavam os ônibus 3 horas da manhã, 60 pessoas dentro do ônibus, ia para Campos, a primeira pessoa é atendida às 6 horas da manhã e a última 8 horas da noite. Aquela primeira 6 horas da manhã esperava até 8 horas da noite para vir embora. Hoje não é assim, hoje são vans e são carros. Então a sensibilidade do prefeito Elbas em trazer um pouco mais de conforto até a máquina chegar é essencial até para a cura. Porque hoje, se você trabalhar a parte emocional do paciente, você tem uma sensibilidade de cura muito grande. E quando eu falo agora de financeira, o que é? As pessoas quando vêm se tratar aqui na cidade, né, hoje no São João Batista, que virou referência através, quando houve um problema lá em Campos, né, aí o Sistema Cera até abriu algumas coisas no Macaé, não foi isso? Sim. Para a gente tratar os pacientes, as pessoas vêm na cidade, as pessoas usam o supermercado da cidade, as pessoas usam a padaria, as pessoas usam a mercearia, às vezes alugam casa para ficar aqui, para não precisar ficar vindo 2 ou 3 vezes, mesmo que seja de Casimiro, ou que seja de Campos, ou que seja de onde for, eles alugam a casa e isso sensibiliza o quê? Toda a parte financeira da cidade. E a gente mostrando isso para os gestores, peraí, isso ainda, além de eu atender os meus munícipes, eu ainda vou conseguir trazer renda. Através de quê? Do ISS, Imposto sobre Serviço. Então, tudo uma... Eu até às vezes tenho uma fala e falo assim, vamos olhar o outro lado. Isso também pode gerar alguma renda onde pode trazer para o município, além de ser referência, que aí vem a terceira novidade, o Polo Municipal de Macaé do interior do estado foi o primeiro polo aberto no interior do estado do Rio de Janeiro. Nós temos hoje alguns outros polos, mas o Macaé foi o primeiro. E teve toda essa sensibilização, toda essa formação num único local através do prefeito Albert Rezende. Caramba, impressionante quando a gente conversa com quem conhece, de como tem várias camadas sociais envolvidas. O econômico jamais passaria pela minha cabeça. Exatamente. De como funciona. E o polo de Macaé hoje em dia, ele virou uma referência tão grande no estado, através dos gestores anteriores, através dos servidores que atuaram na regulação anterior a mim, anterior ao Anderson, alguns profissionais que contribuíram diretamente no polo nesses anos todos, para chegar no estado que a gente está. Hoje em dia a gente é uma referência até a nível de informação para os municípios de Macuco, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim. Então, nem fronteira, nem limites com a gente são. A gente está de porta aberta, não só para o paciente, mas para os outros municípios, para a gente condicionar a informação, levar estudos técnicos. Graças a Deus a gente tem uma boa relação com os governos dos municípios circunvizinhos, e isso traz uma segurança até para os colegas que atuam na regulação desses municípios, de ter uma referência informação in loco. Ou seja, a gente virou um balcão de informação e de troca de ideias, de troca de conhecimentos, e isso faz o acesso dessa regulação às Zonacons acontecer muito mais rápido.
Todo mundo sai ganhando, Todo né? mundo sai ganhando. É o ganha-ganha. População, governos, tecnologia, comércio. Eu jamais ia pensar nisso, Anderson. É isso aí. Impressionante. Você tem mais números? Você tem alguma coisa anotada? Então, a gente tem aqui hoje, né? A gente tem hoje 3.066 pessoas sendo assistidas diretamente. Aumentou um cadinho. Aumentou para 3.000 todos os dias. Aumentou para 3.368 pessoas através do último relatório. A gente tem também hoje assistindo fora do município, né? Fora do município não, fora do polo oncológico, que não são nossas assistentes sociais, o próximo regulador liga para as pessoas, porque as pessoas às vezes, o Bruno, ela tem alta. Quer me fazer chorar, eu ir num tratamento e eu ver aquela pessoa tocando aquele sino, né? Você até desculpa a emoção, porque aquele sino explica o significado. O sininho assim, a pessoa passa por um tratamento de rádio, quimio rádio, né? Passa pela quimio, às vezes quimio rádio, ou às vezes direto pro rádio. Então, quando ela acaba de fazer aquele tratamento, o médico dá alta para aquela pessoa, aí a pessoa tem a alta, então no meio, quando as pessoas chegam para fazer o tratamento, aquela pessoa vai dar aquele testemunho. Então vai lá, bate o sininho, fui curado do câncer. Mas aí através disso, a gente tem um acompanhamento. Aí é o que eu digo com você, a pessoa chega no polo já com a carteirinha do paciente oncológico, né? Chega lá e em 6 meses ela precisa fazer de repente uma nova mamografia, precisa fazer um novo exame de sangue. Então tudo isso é dado pelo polo oncológico. Então a gente acompanha essas pessoas até após a alta dela. Porque é isso que é muito importante, Bruno, que fique bem frisado. O paciente tem alta do câncer, mas ele precisa de 6 meses, aí depois passa de 1 em 1 ano, depois de 2 em 2, ela precisa ser acompanhada para ver se houve monitoramento, uma recidiva. Isso é muito importante, até para você poder se tratar mais rápido caso aconteça uma volta de um câncer no mesmo local ou até de uma própria metástase. Não sei se tem mais informação que você quer passar para quem está caminhando ali, isso. 35. Não, isso aí. Então, hoje, existe um preconceito contra o câncer de que não tem cura. Isso não é mais uma verdade absoluta. Não. Lógico que não. Tem pacientes que enfrentam o tratamento de câncer. Tem pacientes com metástase, só para você ter uma ideia. Que estão explica para a gente o que é a metástase. A metástase é o câncer em vários órgãos do corpo, podendo chegar até na parte óssea, que é um dos mais agressivos. Mas tem pacientes que têm metástase de fígado, rins, pâncreas, e estão aí em 10 anos, monitorando, tratando, cuidando, então com uma sobrevida de 10 anos. Ou seja, se você contabilizar há 15 anos atrás, esse paciente já estaria em óbito, 15, 20 anos atrás. Só que a ciência veio evoluindo muito. O INCA, como Anderson citou, a nossa profissional que trabalha com ela está fazendo mestrado no INCA, ela é muito inteligente. E ela tem o câncer como causa da vida dela. Então, a evolução da ciência a nível medicamentoso, a nível terapêutico e principalmente esse suporte psicológico que é dado para o paciente no início do diagnóstico e ao longo do tratamento, ele está trazendo resultados assim positivos a nível de alta, a nível de monitoramento, até a alta final do câncer. E os números de metástase, que é o que era muito alto anteriormente, eles começaram a diminuir gradativamente ao longo dos anos por conta das campanhas, do diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico precoce ele é muito importante para ter o tratamento adequado, menos agressivo e aumentar a sobrevida do paciente. Até a sua alta. Muito animador. Eu queria te passar, Bruno, que hoje, esse ano, né, a partir da nossa entrada, nós já atendemos praticamente quase 15 mil pessoas. Em 2025. 9 meses. De janeiro até setembro. Não nem fazer a conta de cabeça de quantas são por dia. Aproximadamente 1.300 mês. 1.500 mês. Ao mês. E aí essas pessoas chegaram lá, muitos dizendo o seguinte: pô, a gente teve uma informação, a gente viu a publicação de vocês, a gente viu uma entrevista de vocês. Quando eu falo vocês, é todo o grupo, não sou eu, todo o grupo. A gente viu isso acontecendo, a gente teve com um profissional na rua que veio conversar com a gente, chamou a gente para fazer uma prevenção, e isso é muito gratificante. Como eu digo, que a prevenção ela é a chave mola para alta mais rápido. Agora, impressionante o serviço, quanto mais funciona, mais gente se aproxima. Verdade. Quanto mais vocês divulgarem o trabalho, mais gente vai procurar. E aproveitando um adendo, que eu gosto de fazer uma piada, que você sabe que eu sou BJ. Rapaziada, Novembro Azul, ele traz a conscientização do combate e a busca de diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas
O exame tem que ser feito periodicamente. Então escolha um médico adequado, de preferência louro, do olho azul. Por favor, entendeu? né? Já que é pra... Vamos estar no estilo, né? As pessoas passam por procedimentos tão mais invasivos, tão mais difíceis e fica com um problema com toque. E hoje em dia, eu posso falar pra você, a ciência evoluiu muito. Através do exame de sangue, pelo nível de PSA, através dos exames de imagem, mas nada, isso é a Organização Mundial de Saúde que fala, nada substitui a precisão do exame de toque no caso do câncer de próstata. E é muito importante isso. Tem muito preconceito, que as pessoas fazem... É um índice de maior mortalidade, arrancam tá? dente, isso aí. Fazem exames aqueles da sonda do estômago, endoscopia, que é muito mais invasivo e ficam com essa bobeira. Fazem plástica. E o número... E eu vou até ressaltar que o número de pessoas diagnosticadas com câncer de próstata dentro da idade estipulada pela Organização Mundial da Saúde, que é o quadrante que eles fazem, e até pessoas mais novas, ele vem crescendo de forma exponencial. Por quê? Por conta da informação. Sim. Então é o diagnóstico precoce funcionando através da informação. É simples, né? É tão lógico. Ainda bem que estão vocês aqui para trazer essa simplicidade. A gente está chegando mais ou menos já no final, mas eu queria que vocês deixassem a mensagem para todo mundo, deixar aí livre para vocês 2, 3 minutos, Egon e Anderson, para a gente encerrar com a palavra de vocês, Egon. Primeiro agradecer a oportunidade, como o Anderson já externou aqui, à Câmara dos Vereadores, ao prefeito Albert Rezende, e todo o gabinete, toda a Secretaria de Governo. É importante falar da ajuda de Juninho Luna, porque é um parceirão nosso, mas também deixar um recado para a população. Busquem realmente a rede, busquem o diagnóstico precoce, e o que vocês precisarem a nível de informação para que elucidem as dúvidas de vocês, o Polo vai estar de porta aberta. Então conte realmente, porque lá tem servidores públicos que amam o que fazem, amam realmente o que fazem. Então busca a gente, busca também a rede funciona muito bem. Eu quero fazer só um adendo, um elogio a uma pessoa chamada Georgia, que é do NUMAN, que é do Núcleo de Atendimento à Mulher, que assim, dentro do câncer de mama, câncer de endométrio, de útero, de corpo de útero, ela vem fazendo um trabalho assim excepcional. Ela estreitou os laços com o Polo de Oncologia e a gente faz um canal direto. E isso está ajudando muitas mulheres. Então é importante vocês buscarem realmente a rede, buscar o diagnóstico, fazer o diagnóstico precoce, e o que precisar da gente vai estar lá. Maravilha, Igor. Obrigado. Valeu mesmo. Anderson. Bruno, assim, agradecer a Deus, né? A Ele toda a honra e toda a glória. A gente agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, que só através dele nós vamos chegar ao nosso Santo Rei, e dizer o seguinte: quando a gente briga pela informação, a gente briga aquilo que é de direito. Eu esqueci até de falar para você, estou passando agora. Nós temos hoje no Polo uma cartilha onde diz todos os direitos daquela pessoa que já é diagnosticada com câncer, e tem vários ali benefícios: dedução de imposto de renda, não pagar IPVA de carro, redução de taxas de pagamento de parcelamento de apartamento. São coisas que a gente traz essa informação. Mas para finalizar, eu quero aqui agradecer a você pela oportunidade, e eu quero dizer aqui que a gente não precisa ter vergonha de dizer, foi a primeira vez que eu fui convidado. Algumas vezes eu pedia para participar, para dar informação, e eu fui convidado por você. Muito obrigado, Bruno, desculpa a emoção. Não, mas foi o meu primeiro convite de coração, não posso mentir. Além da amizade, o trabalho é importantíssimo. Você sabe quando você vê aquelas pessoas, eu queria ir lá falar, não, eu abro espaço, mas eu não pedi, você abriu espaço. Quero te agradecer, quero agradecer a Câmara de Vereadores através do presidente Alain Mansur, que é um grande amigo, um grande parceiro, junto a todos os vereadores, a presidente da Comissão de Saúde, Maiara, e ao Ron de Macaé, e as outros vereadores que são parceiros e amigos. Mas quero dizer o seguinte: quando a gente tem gestão e pessoas que deixam você trabalhar, mais uma vez estou falando, as coisas evoluem para o bem. Né? Agradecer aqui ao prefeito Albert Rezende, que é um grande amigo, um grande parceiro, um cara que para te ouvir. Isso é muito importante. E ele te escuta e não vai embora e esquece não. Ele te escuta quando você tá com ele, não esqueci daquele negócio não, a gente vai fazer. Agradecer ao secretário Lucas, agradecer à secretária Simone, radiante, uma grande amiga, aprendi muito com a Simone. Agradecer a Georgia, que aí o Igor acabou nem falando, né? A grande parceira, uma amiga, mas fomos nós que abrimos as portas para ela. A gente falou, vem para cá, Georgia, que a gente está aqui para ajudar. Ela sempre liga, passa contato. Hoje eu nem falo mais com ela, quem fala direto é o Igor. E agradecer principalmente a todos os funcionários
da pessoa, o Bruno, da pessoa que faz parte da limpeza até o alto escalão. E isso, em conjunto, a gente chega num lugar denominante. E eu não posso deixar de agradecer ao nosso grande amigo Juninho Nunes, secretário de governo, e ao Cavu, que é um grande parceiro, um grande amigo que nos escuta sempre que a gente está apertado. Obrigado, Bruno. Maravilha. Anderson, obrigado por cuidar da gente, obrigado por cuidar das famílias nos momentos mais difíceis e por toda a sensibilidade que vocês têm demonstrado aqui. Só posso desejar bom trabalho e logo estaremos juntos de novo aqui no Câmara Cast, ou no Raízes, ou em um outro podcast aqui da TV Câmara, porque ficou muito assunto para a gente falar ainda. Está convidado lá para a inauguração do Polo. Então iremos, com certeza. Muito obrigado. É isso aí, meus amigos. Terminamos mais uma edição do Câmara Cast. Hoje eu recebi a coordenação e a direção do Polo de Atendimento ao Paciente Oncológico de Macaé. Eu sou o Bruno Horta e a gente se vê na próxima edição. Até lá. A Casa da Gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a Casa da Gente, de portas abertas para você.